Esse é o Antena Tabuão. Eu sou Ronaldo Dias e hoje nós temos uma entrevista maravilhosa com esse jovem que está aqui do meu lado, todo paramentado, muito elegante, perfumado. Esse é o irmão Orlando José. Vai dar uma entrevista fantástica sobre o trabalho da igreja hoje nas redes sociais. Um trabalho muito importante nesse período de quarentena. Então eu te peço, assista até o final. A entrevista vai ser longa, eu tenho certeza, porque nós dois conversamos muito, mas é um papo muito edificante. Logo depois da nossa vinheta, eu quero que você assista, tá bom? Mas não esquece também, se inscreva no nosso canal, compartilhe para o maior número de pessoas. Vai ser muito bacana essa entrevista. Aguarde, logo depois. Olá, meus amigos, nós estamos de volta no nosso programa Antena Tabuão e é sempre um prazer receber, e principalmente no retorno, do irmão Orlando José. Seja muito bem-vindo. Obrigado, doutor. Obrigado a todos vocês que prestigiam o Antena Tabuão, esse canal de informação e que leva muitas coisas boas até os nossos lares, e principalmente agora em tempos de pandemia, como é bom termos uma programação que nos acolha, que faça com que a gente realmente fique focado nesse tempo. Padre, esse é até o motivo realmente do convite, falarmos um pouquinho sobre essa situação que todos nós estamos vivendo, e não está fácil. O comércio todo parado, percebemos que realmente estamos na iminência de uma grande crise econômica no país. Porque muitas pessoas vão começar a perder seus empregos. O Brasil vive hoje da pequena, da média, tanto das grandes empresas, mas nós temos micro, pequenas e médias empresas realmente que tocam o país. E nós sabemos realmente que essas empresas não estão produzindo e essas empresas, consequentemente, também não vão contribuir através dos seus impostos. Então nós vamos ter problemas nos serviços. Mas isso acomete a sociedade como um todo. Eu pergunto hoje, padre não, irmão, o irmão. O irmão Orlando, senão o pessoal me arrebenta depois. Mas é que é uma pessoa... É muito espontâneo. Eu estou do lado de uma pessoa que é psicólogo, teólogo, filósofo, tem uma formação espetacular. A nossa entrevista estava marcada há 1h30 atrás, nós estamos batendo papo aqui. É verdade. Todo, porque é uma pessoa extremamente agradável, a gente é uma pessoa extremamente inteligente, que contribui muito, e tem uma admiração muito grande pelo irmão, e vai ser um grande padre com toda certeza. Pois é. Tenho certeza, um grande padre das filhas da Igreja Católica. E a Igreja precisa mesmo. Existem pessoas excelentes na Igreja Católica hoje, mas nós hoje percebemos que a sociedade está mudando muito. Bastante. Muito. E nós devemos nos reinventar. E eu acompanho muito as redes sociais do irmão. Isso. E eu vejo que o irmão realmente é inovador. Eu vejo realmente algumas lives suas, eu vejo algumas missas que são transmitidas ao vivo, eu vejo alguns aconselhamentos seus que são feitos realmente dessa forma online. Queria saber um pouquinho mais, como é que a igreja hoje está se posicionando em relação a esse movimento digital, toda essa comunicação digital hoje, irmão? Então, Ronaldo, eu penso o seguinte, a igreja em si, ela sempre contou com um veículo de comunicação chamado PASCOM, Pastoral da Comunicação. E aí cada paróquia tem, por exemplo, Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Pastoral da Comunicação da Paróquia Santa Ana, São Joaquim, enfim, São João Batista. A PASCOM em si, a matriz é uma só. Mas aí elas vão formando suas regiões. Então, hoje, eu acredito que nesse período de pandemia, muitos se tornaram locutores, muitos se tornaram, profissionais mesmo não sendo, infelizmente. Porque ou você colocava a igreja nas redes sociais, nos veículos de comunicação, para que o teu povo pudesse te ver e ouvi-lo, ou você ia perder esse pastoreio local. Tá certo que a Igreja Católica, como outras igrejas, tem uma vasta programação, temos a Rede Vida, Século XXI, a Canção Nova, a TV Aparecida, a TV Pai Eterno, Milícia da Imaculada, são inúmeros canais.
mas às vezes a pessoa não quer ouvir o canal que está tão longe, ele quer ouvir o pastor daquela igreja que ela congrega e está ali perto. Que conhece os seus problemas, Que conhece, suas necessidades. Né? Por exemplo, ali, Ednei. Ela quer ouvir o seu nome, né? Ela vai ficar muito feliz se você fizer um comentário sobre aquela família. Pronto, é isso que o povo quer, né? Eu até vejo ali que o Ednei, ele se esforça bastante, ele também é um bom comunicador, né? Ele se esforça. Então, o povo não quer ouvir outra pessoa, quer ouvir ele. Dentro das possibilidades também quer ouvir o que eu tenho a dizer, né? Como estagiário pastoral. Então, por mais que a gente escute uma boa programação, a gente ainda assim quer ouvir o que a nossa igreja local está promovendo para nós. A igreja ela se lançou de uma maneira às cegas, né? Nesse tempo de pandemia. Eu até aqui parabenizo, aproveito o teu canal, o Antena Tabuão, que eu sei que não fica só no Tabuão, vai para o mundo inteiro pelas vias da comunicação. Então, eu quero parabenizar a cada religioso, né? A cada religiosa, né? Eu acho interessantíssimo, e acompanhei uma entrevista que você teve com o Padre Quirano, né? Eu sou um fã do canal. E depois, olhando o esforço do Padre Quirano também, né, de promover aquelas lives de contextualização bíblica, né, momentos bíblicos, eu achei aquilo de uma importância porque nós estamos falando de um senhor de mais de 75 anos. Com problemas de saúde. Com problemas de saúde. E não teve medo de se lançar na frente desse aparelho. Né? Então, isso que eu quero parabenizar. Né? Muitos padres, muitos religiosos, religiosas, muitos leigos, muitas pastorais que viviam o seu mundinho, abriram para justamente acolher aqueles que faziam parte desse mundinho, né? Desse local. Então, isso hoje, né? A PASCOM, ela nunca foi uma ferramenta assim muito explorada pela fé católica. Essa é a grande verdade, né? E hoje, e eu acredito, Ronaldo, que daqui para frente, a perspectiva do uso das redes sociais pela fé católica sejam ainda maiores. Só que ainda nós temos que ter muitas formações com técnicos, com formadores, porque fazer uma live de oração, nós temos que ter, aliás, fazer uma live no geral, né, como esta aqui que nós estamos fazendo. Realizar um trabalho deste, nós precisamos ter o quê? A ciência, se queremos nos promover ou promover o assunto que vamos falar. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente nós da mídia religiosa. Nós vamos colocar nas redes sociais Jesus para ser visto e ouvido através do nosso testemunho, ou nós vamos nos promover só para passar na esquina e dizer, olha quem está ali, olha, eu vi você. Então a gente tem que ter muita clareza disso. Né? E às vezes pode ser que ainda um pouco do pecado da mídia religiosa seja essa, né? Anunciamos Jesus, mas o foco está em nós, não está nele. Veio para ficar, então? Então veio para ficar, com certeza. Talvez veio agora mais para incrementar, para aumentar a potência. Eu acredito que agora, né, muitas dioceses, arquidioceses, muitas igrejas locais, paróquias, viram, sentiram a magnitude que é uma rede social. E hoje, quantas pessoas acompanham em tempo real suas lives? Então, hoje, é como eu estava explicando a você agora há pouco, né? Nós tivemos aí 4.000 acessos simultâneos no canal do YouTube, na live que fizemos para homenagear as mães, sem profissionalismo nenhum. Quanto tempo isso, mais ou menos? Então, eu estava até explicando para o câmera, para o profissional, que vocês não estão vendo, viu, gente? Mas ele está ali olhando para nós, entendeu? Então, eu expliquei para ele, a gente ia começar às 19 e ia até às 21, porque nós tínhamos uma grande artista famosa e a gente foi meio que concorrer, e na última live que essa artista famosa teve, ela conseguiu 3,5 milhões, 4 milhões de acesso. Eu, na minha pequenez, eu falei, Senhor, ou é o Senhor, porque eu não vou conseguir nem 10, né? Então, foi um momento muito gostoso, Ronaldo. Foi assim, nós começamos às 19 e quando deu 11 horas nós encerramos a live. Era 11 horas? 11 horas, foram 4 horas de programação. Com 4.000 pessoas. 4.000 pessoas conosco, gostoso, assim, brincando,
sabe, rindo, cantávamos música, fazíamos uma oração, no final o Padre Ednês, eu achei muito bonito a presença do Padre Ednês também, né, porque não ficou uma coisa assim, foi o irmão que promoveu junto com o músico, não, foi a paróquia num todo, né, que teve a presença do pároco, né, que eu falo que eu sou o Severino, né, eu só quebro o galho, né, e isso não me faz mal dizer, né, quando você tem uma própria decisão do que você é e do que você pode fazer, então eu não tenho medo de dizer que eu sou um Severino, né? Um estagiário pastoral que quebra o galho naquilo que eu posso. Mas sendo né? bastante eficiente, afinal de contas, conseguiu um destaque muito grande para a Então, sua paróquia, fazendo um trabalho importante para a comunidade, porque nesse período de pandemia, a população ela precisa realmente do amparo espiritual. É verdade. Principalmente, são tantas notícias assim, tão traumáticas. Outro dia eu fiz um comentário, padre, e eu disse o seguinte: nós temos uma média de óbitos diário de 5.700 pessoas por dia em média no Brasil. Nós temos uma taxa de natalidade hoje em torno de 7.500 pessoas por dia. Tá? Então existem óbitos, existem nascimentos, certo ou não? Então esse é o nosso crescimento vegetativo. E a televisão hoje, ela optou por fazer esse controle da quantidade de óbitos diários. Mas nós sabemos que existe também uma dubiedade nessas estatísticas, não? Beleza. Às vezes, quando você olha na televisão e fala, puxa, morreram 300 pessoas da Covid. Mas as pessoas esquecem que por dia morrem, em média, 1.000 pessoas por doenças cardíacas. Eu não quero comparar as duas doenças em hipótese alguma, mas quem sabe se a televisão não desse um destaque para esse número de pessoas realmente que morrem por doenças cardíacas, será que o pessoal não vai começar a parar de fumar, de beber, começa a se assustar realmente com essa taxa que é bastante elevada? Olha, agora só para concluir, padre, agora eu pergunto, eu imagino o estresse, a depressão de muitas pessoas que estão aí do outro lado, e o trabalho do sacerdote hoje é de suma importância para poder pacificar, levar Jesus realmente, acalmar essas pessoas, porque a depressão é muito grande. Eu já ouvi casos de pessoas pensarem em suicídio, padre. O que o senhor tem ouvido realmente em relação a toda essa abordagem da mídia e o trabalho que a igreja vem fazendo hoje pelas redes sociais? Olha, Ronaldo, até aproveitando esse gancho, né, que você deu aí uma introdução à sociologia, aí, um ato contemporâneo, eu acredito que século XXI, terceiro milênio, é a era da informação. Informação. E o que é informação? É receber algo e permitir-se formar-se por aquilo. Tá? Então, por exemplo, eu sou professor, né, hoje numa área periférica, né, eu atuo na escola Etelvina Góes, em Paraisópolis. Né? Então, ali, as pessoas, o que acontece com elas não é tantas vezes a falta de informação, mas é a falta do perseverar na falada, ou seja, continuar informando, continuar educando, porque somos muito transitórios, ainda mais ali que é uma região muito transitória. Chegam muitas pessoas e saem muitas pessoas. Então, o público que você ensinou, né, que você deu uma formação hoje, não é o teu público de amanhã, você pode ter certeza. Então, informação gera formação. Então, esse aspecto que você abordou foi muito interessante, porque não é simplesmente você saber, e aí agora a gente vai para um ato mais intrínseco, é você se permitir aprender e viver com aquilo que você quer fazer. Entendendo? Então, hoje a igreja, de uma maneira muito sábia, porque a igreja, ela há 2020 anos, né, está em pé, né, ela já passou por tantas outras dificuldades na sua história de construção, não estou diminuindo o efeito desta pandemia, pelo contrário, eu estou alencando que, se você conversa, por exemplo, com uma pessoa mais velha, né, hoje, mais ou menos, eu percebo que os mais jovens estão com medo, estão mais resguardados. E os mais velhos, eles põem as máscarazinhas e, ó, perna para quem te quer. Né? Perna para quem te quer. Esses dias eu estava conversando... Grupo de risco, né? Exato. Eu estava conversando com a minha mãe esses dias, ela falou, filho, há quantas problemáticas a mãe já não passou? Minha mãe tem mais de 70 anos. Entendeu? Quantas problemáticas a mãe já presenciou, já viu, quantas doenças que veio e que foram...
entendeu? A mãe sabe do perigo que é, mas a gente tem que comer, a gente tem que fazer um monte de atividade. Então eu fiquei olhando para minha mãe assim, eu falei, meu Deus, se alguém escuta isso que minha mãe está dizendo, nesse mundo de ódio que nós estamos enfrentando duas situações perigosíssimas. Nós estamos enfrentando a pandemia, que por si só é horrível, né? É terrível, e ao mesmo tempo a gente ainda está com um problema de disputa de poderes. Né? Ao invés de nós focarmos no ser humano, nós estamos focando no que nós vamos extrair a nosso próprio benefício diante de uma desgraça como essa. É isso que me assusta. Né? É hora das religiões, né? E repito o discurso que tivemos no primeiro programa que vim, ou nós fechamos crentes e não crentes, irmãos e não irmãos, aqueles que não querem ser chamados de irmãos, por isso que eu gosto de ser chamado de irmão, tá entendendo? E mesmo depois de ordenado, quero continuar sendo chamado de irmão, porque irmão é algo que você não tem uma posição maior, você é o mesmo, está no mesmo patamar, nós somos irmãos. Então, não é a hora do religioso dizer que a minha igreja cura, que eu inventei, né, que eu criei a cura para uma determinada doença, para depois acabar sendo humilhado, ridicularizado. Né? E eu fico muito chateado, Ronaldo, porque às vezes algumas atitudes de alguns líderes, até católicos também, não pensam no que a sua comunidade vai sofrer com esse comentário que você vai ter. Entendeu? Porque a comunidade sangra quando o seu pastor, né, quando o seu direcionador espiritual não tem contundência do que vai falar. Tá? Porque a gente tem que ter um equilíbrio entre fé e razão. A fé nesse momento vai nos dizer o quê? Nós vamos vencer. Com dificuldade, mas nós vamos vencer. Agora a razão vai dizer o que para nós? Vamos buscar a cura. Vamos buscar. A ciência não é uma inimiga da igreja. Nunca foi. Nunca foi. Ela foi transformada pelo ego de alguns no decorrer da história. Entendeu? Eu acredito fiamente que a mão de Deus recai sobre esses homens e essas mulheres cientistas, porque, Ronaldo, o senhor é doutor, né? O senhor conhece anatomia, todas as gêneses corpóreas. Você estudou para isso, mais do que eu até em algumas funções que eu não sou apto a dizer. Então, olha o universo que está dentro da sua cabeça, mexer e desmexer nesse corpo, sabe? E esses homens e essas mulheres são sinais de Deus na nossa vida, pelo amor de Deus. Esses enfermeiros, profissionais da saúde, os médicos, enfim, todos. Gente, que coisa maravilhosa, sabe? Padre, eu sempre brinco e digo o seguinte, né? Algumas pessoas, às vezes, elas acham, nossa, eu pedi tanto, pedi uma oração, estou com uma dor de dente. Deus, Ele está esperando aqueles casos impossíveis. Ele preparou muitos médicos, dentistas, para poder resolver os problemas e tirar um pouquinho do trabalho das costas dele, né? Dos possíveis, porque o homem consegue realizar isso, graças a Deus, ao longo do tempo. Agora, aquela doença que é incurável, aí ele assume. Ele assume. E fala, aqui é para mim. Aqui é igual a passada de Jesus sobre essa terra. Se nós formos olhar em livros teológicos, em livros bíblicos, né, se nós formos estudar realmente toda a situação de Jesus enquanto Deus feito homem, muitas das ações que Jesus realizou não eram milagres impossíveis. Era só, até aqui, né, parece até um discurso de ursinho carinhoso, lembra aquele desenho do ursinho carinhoso? Lembro. Então, parece um discurso de ursinho carinhoso, mas muitos problemas que Jesus solucionou, muitas doenças que Jesus levou à cura, foi só em tocar as pessoas. Só tocar as pessoas. E é um tocar diferenciado. É um tocar que não requer da pessoa algo depois do toque. É um toque voluntário. É um toque desprovido, sabe, de qualquer interesse pessoal, porque nós somos egoístas por natureza. Entendeu? Nós nos achamos donos do conhecimento, nós nos achamos muito sábios, nós nos achamos tanta coisa, e um vírus que é protegido por uma camada que se dilui, que se destrói com sabão e água, conseguiu fazer com que nós voltássemos para dentro de nossas casas e enxergássemos o quanto dela nós nos afastamos. Olha que coisa, é uma coisa diabólica, porque, meu Deus, esse número de pessoas que foram mortas, vítimas do nosso próprio egoísmo,
vítimas do nosso próprio querer ser melhor do que as pessoas, tá? Porque essas almas que estão voltando para Deus, que eu acredito que Deus acolheu todo mundo, sabe? Em todos os lugares, não só no Brasil, sabe? Ronaldo, eu fiquei emocionado e eu conheço o seu coração, sei também que você é uma pessoa sensível. Eles cavando, os coveiros cavando, jogando um em cima do outro. Covas coletivas. Covas coletivas. Meu Deus, eu fiquei pensando, daqui a pouco, na hora de fazer a exumação, quem é quem ali dentro? Não vai ter nada, sabe? Nada. Essas pessoas, olha, meu pai faleceu, né, em 6 de março. 6 de março, bem na hora que vai explodir a pandemia, meu pai resolve voltar aos céus, né? Eu ainda, graças a Deus, ancorado pela minha família, pela paróquia, Nossa Senhora Aparecida, o Padre Ednês deu uma assistência total nas minhas incondições de rezar, entendeu? Eu não tinha forças para falar para o meu próprio, né? Porque uma coisa é você falar para o dos outros, uma coisa, né, é você falar para o seu. Você vivenciar isso. Entendeu? Então, o Padre Ednês foi fantástico, ficou ao meu lado, Padre Pedro, Padre Luciano de Paraisópolis, né? Então, o Padre Marcelinho aqui do Embu, meu superior geral, né? Tantos outros, foram assim uma força-tarefa. E eu falei, meu Deus, depois até pensei, falei, será que eu disse bobagem? Falei, graças a Deus que meu pai morreu antes da pandemia. Fiquei pensando comigo, porque eu não ia poder velar meu pai, eu não ia poder enterrar meu pai, não ia dar dignidade. Quantas famílias perderam essa oportunidade, não, pai? Então. Quantas pessoas? E eu percebo que isso acontece até em outras cidades que não passou ninguém por lá, mas tomaram essa mesma atitude. Sabe? Então, está na hora da gente se sensibilizar, sabe? Eu acho que tudo que é transitório, você vai mover tranquilamente, sabe? Hoje, se você tem perspectivas pessoais, e eu não quero dizer aqui que isso seja algo negativo, não sou eu o julgador e muito menos o sentenciador do que você quis para a carreira da sua vida. Não quero ser isso, acho que está na hora já de nós perdermos um pouco dessa direção de uma igreja que julga, de uma igreja que preconceitua, de uma igreja que quer, sabe, colocar uns no inferno e outros no céu, porque isso não compete, né? Não compete. Chega no final da história, até estava assistindo um filme que dizia sobre isso. Deus nos deu tanta liberdade para escolher o que nós devemos fazer, que eu acho que é por isso que a gente escolhe tão mal. Outro dia eu vi um comentário do Papa Francisco, ele dizia o seguinte, nós devemos deixar de ser fiscais da fé e sermos porteiros da esperança. E recebendo pessoas realmente. Isso é muito importante. Não adianta apontar o dedo para a pessoa e mostrar os seus defeitos. Claro. Vamos tentar corrigir esses defeitos. Claro. E outra, falta, na verdade, na gente recuperar aquilo que é a nossa gênesis. Porque nós nascemos todos iguais. Ninguém nasceu com roupa. Nós nascemos precisando de alguém e vamos morrer pedindo que alguém leve a alça do nosso caixão. Então, ninguém é melhor. Sabe, o que nos falta às vezes, e até partilhávamos isso agora há pouco, antes da entrevista iniciar-se, é justamente isso. Às vezes as pessoas, dentro das redes sociais, dentro dessa novo campo, que não é um novo campo, mas é um campo que agora está muito mais explorado, que é a questão das mídias sociais, nós temos que aprender o quê? A olhar o vídeo, a olhar o seu trabalho, Ronaldo, a olhar o trabalho da igreja, a olhar o trabalho de tantos profissionais, né? O cameraman está ali atrás, né? Com muito carinho, olhar desarmados. Pode haver sim, e não é um pecado haver intenções. Não há um pecado em você ter uma intenção com aquilo. Até porque, se de uma pandemia que nós estamos vivendo agora, se dessa essa desordem que foi causada por esse vírus, né? Se até nisso pessoas querem se aproveitar em cima, por que então não politicamente, não? Politicamente. Por que nós não vamos então fazer o que você disse agora há pouco? Por que nós não vamos acalmar? O índice de depressão deve ter subido a um pico assustador. Absurda. Eu não estou acompanhando muito, agora que eu estou novamente, porque eu estou envolvido com aula online, atendendo alunos por e-mail, pelo aplicativo do Estado. Então, eu fico olhando, se as pessoas transitando, elas já tinham uma depressão, imagina agora em casa, fechados todo mundo.
Padre, eu recebo de algumas pessoas da terceira idade mesmo, assustadas, até porque os filhos dizem o seguinte, não posso ir te visitar. E essa pessoa sozinha em casa e tendo, desculpa, o demônio que é a televisão mostrando todas aquelas mazelas. As pessoas acham que eu vou morrer aqui sozinho dentro de casa. Essa é a sensação de muitas pessoas. Eu fico imaginando crianças, jovens hoje, vendo aquele desespero dos pais, acompanhando em tempo real aquela contagem de mortos que ocorre na televisão. As pessoas ficam falando, meu Deus do céu, e aí? Por isso que existem, eu fiz uma comparação, não quero comparar, o problema é sério, o problema existe, nós devemos controlar, eu acho que ações mais emergenciais, elas já deveriam ter tomadas já no início, se todo mundo já estivesse usando máscara, se estivesse usando os EPIs, usando muito mais álcool gel, eu tenho certeza que os índices seriam menores, né? O Brasil ele vai pagar um preço muito alto pela diferença social que existe, que a própria classe política promoveu isso ao longo dos anos, né? Não é algo de agora, não quero culpar o atual governador, eu culpo sim realmente na atualidade a falta de tato dessas pessoas, porque eles não sabem o que estão fazendo. Uma semana tem rodízio, fecham-se as igrejas, fecham-se isso, eu não quero mais que ninguém faça isso, daqui a pouco muda-se tudo, até porque existe a disputa política por trás disso tudo também. O momento agora, padre, é de reflexão. O papel de vocês é importantíssimo. Eu quero parabenizar todos os padres que incentivam a PASCOM, tá? Principalmente o padre Ednês aqui da comunidade de Nossa Senhora Aparecida, os outros padres também. Eu também incentivo outros padres que façam isso dentro da comunidade. A igreja precisa, a membresia, os membros precisam realmente desse atendimento. Hoje, de que forma, como são as transmissões, padre, em quais horários? Então, nós dividimos, porque as missas são todas concentradas no padre Ednês, né? Perfeito. Então, ele é o pároco, né? E elas são transmitidas também? São transmitidas. São transmitidas então, hoje. Todas, os principais. As Eucaristia, missas, ela acontece? Sim, sim. Ela acontece. Sim, no decorrer da missa, né? Ele só celebra a missa, eu ainda não celebro, né? Então, a celebração da missa é com ele, eu como irmão religioso, posso fazer uma paraliturgia, né? Então, o que eu... Mas existe concentração de pessoas na igreja já não, ou nada? Não podemos, né? Inclusive, estamos tomando muito cuidado de ter 1, 2, no máximo 5 pessoas ali para fazer uma leitura, fazer um salmo cantado, né? Para dar dignidade também, porque nós temos que dar dignidade a todas as coisas de Deus, né? Então, as missas ficaram com o Ednês. Então, às quintas-feiras, às 20 horas e aos domingos, às 10 da manhã, a missa, é o momento em que ele se agora coloca como pastor do rebanho de Nossa Senhora Aparecida, ele que fala aos seus. Eu fiquei com, como é que eu falo? Com os outros atributos. Eu fiquei com momentos de fé, tem horas que eu entro 10 da noite, que é o programa da noite, momento de fé. Então, eu tento acalmar a população, né, acalmar as pessoas, né, uma palavra de carinho antes de dormir, depois de um dia no ócio, né, porque muitos estão vivendo dias de ócio, né, não tem nada para fazer em casa, né. Então, a gente tenta acalmar, aí teve a programação de Nossa Senhora de Fátima, já fui acho que umas 3, 4 vezes, coloquei minha máscara, fui na rua, fomos abençoando as pessoas no meio da rua, muitas pessoas saindo quando vinham a imagem de Nossa Senhora. Ednês levou Jesus nas ruas na Quinta-feira Santa. Então, eu não sei as outras, né? Mas Nossa Senhora Aparecida no Taboão tem tentado dentro do seu perímetro pastoral, né? A gente nunca avança outra comunidade, até para não gerar diz que me disse, conflitos, embora isso não deveria existir, porque se somos todos irmãos, não deveria existir. Mas a gente sabe que, né, a gente não vive só dessa alegria, né, plena, a gente também tem os nossos momentos de espinho também. Então, dentro da área pastoral, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que nem, né, no próximo sábado, agora dia 23 à noite, eu quero fazer um bate-papo com os jovens, né, uma live de como lidar com esta pandemia. Estamos vendo uma jovem da nossa própria comunidade que contraiu o vírus e parece que venceu com a bênção de Deus, com as devidas precauções. Então pode ser que ela venha, né, estou acertando direitinho ainda, vem dar o testemunho de como é sentir na pele. E não é só na pele, é no espiritual, né, no racional, porque uma coisa é você ver o outro sofrer, a outra coisa é você estar sofrendo ou alguém que está dentro do seu perímetro.
Então, a diferença é gritante. Então, eu estou pensando em fazer nessa live mais entre fé e razão, né? Como nós podemos trabalhar a fé mesmo com essa razão hoje que nos leva por um caminho um pouco mais ardiloso. Então, vamos tentar promover aí alguma coisa. E no outro final de semana, dia 30, se eu não me engano é sábado, dia 30, isso, véspera de Pentecostes, eu com certeza devo ir às ruas. Né? Eu vou colocar a imagem de Nossa Senhora na carretinha e vou nas ruas arrecadando alimento. Que bonito. Não, arrecadar alimento. Nós fizemos... É o momento da solidariedade agora e a igreja toma a frente, É. até porque eu nunca vi tantas pessoas na nossa cidade hoje urgindo realmente por um pedaço de pão. A entrevista com o irmão Orlando é sempre assim. Nós nos programamos para 15 minutos, sempre, que é o tempo do programa. Mas não tem jeito, ele é carismático, ele é inteligente, ele é um homem competente, ele é muito sábio, é um grande líder. Tá? Hoje ainda não é padre, mas quando ocupar essa posição, eu tenho certeza que o senhor vai ocupar cargos muito importantes dentro da igreja, mas não no sentido sacerdotal, mas para a população, que é o mais importante, né? Servindo realmente espiritualmente essas pessoas. Esse momento tão crítico, vocês são de suma importância. Independente do credo religioso, eu tenho certeza que nós podemos estar hoje aqui recebendo e acompanhando por espíritas, por evangélicos. Sim, sim. E é muito importante que o seu líder dê esse acompanhamento nesse momento tão delicado, porque a nossa geração não conheceu algo similar. É verdade. Isso aconteceu há 100 anos atrás e o homem, no seu egoísmo, achou que isso nunca, no seu orgulho, achou que isso nunca mais aconteceria. E veio, como o padre disse, como o irmão disse muito bem aqui, um vírus minúsculo, ridículo, né? Que não aguenta água e sabão, mas nós não conseguimos nos esfregar por dentro com água e sabão para poder eliminá-lo rapidamente. Mas eu tenho certeza que a comunhão dos homens de Deus realmente vão conseguir dar sabedoria para os homens para poder realmente achar a cura. Suas palavras finais, irmão. Enquanto o senhor estava falando aí, eu me lembrei de uma frase, né, de uma pessoa muito simples, né, que cuida de mim com muito amor, que é a minha mãe madrinha. Né? Ela é uma pessoa muito simples e ela disse assim, né, que sabão e água não lavam dignidade. Sabão e água não lavam a nossa dignidade. Precisou vir um vírus maldito para fazer agora a gente não só lavar as mãos, né? Não só lavar o externo. Infelizmente, com esse mal todo, muitos estão colocando agora a sua reflexão interna. É verdade. Então, aí sim, estamos lavando não só as mãos, não estamos matando só o vírus, nós estamos agora fazendo em nossas casas uma reflexão. Para quem é marido e mulher, estão fazendo uma reflexão de como está o contato de ambos. Que, por N situações, podem ter se desencontrado no meio do caminho. Por N situações. Quem é filho, né? Quem é filho, está pensando verdadeiramente em como tratar aqueles que foram seus geradores ou seus criadores. Né? Geralmente nós temos famílias, né? Hoje nós não temos família perfeita. A família perfeita é aquela que vive a sua própria imperfeição, né? E tenta fazer com que os seus tenham dignidade, tenham hombridade, tenham, sabe, em promenores, tenham um pouco mais de vergonha na cara. Entendeu? Que eu acho que o que falta na gente tem hora é esse brilho. Né? Minha mãe disse, cuidado para não perder isso que você leva, porque para reconquistar você vai sangrar muito. Eu cresci ouvindo isso. Então, a todos vocês que acompanham o Antena Taboão, é um momento de olharmos para dentro das nossas vidas, para dentro de nossas raízes e observar a nossa espiritualidade. Como está a nossa espiritualidade? A fé, doutor, melhor do que eu acredito, né, pela sua potência acadêmica, a fé vai nos dar todo o suporte. A fé vai nos conceder toda a força necessária para trabalharmos com a razão. E vamos achar a solução para esse problema. Por isso, fique em casa.
Fique em casa. Fique em casa. Se você não usem puder, máscara usem ao máscara, sair. se puder. Se precavenham, né, doutor? Com certeza. Sabe, se precavenham. Não é, sabe, aqueles que podem ficar em casa, fiquem, de verdade, doutor. Fiquem. Aqueles que sabem, fiquem. Aqueles, eu fico pensando, doutor, inclusive nos seus funcionários. Seus funcionários que têm que sair para ganhar o pão nosso de cada dia, não é isso que nós rezamos? É uma equipe reduzida, o nosso serviço é essencial também. Uma pessoa pode ter uma dor de dente, porque isso acontece. Por exemplo, eu. Em muitos casos. Então, todos nós. Né? Todos nós. Então, o doutor tem a clínica aqui com muito carinho, né? A NOP, prestando um serviço há muitos anos ao povo de Taboão e às regiões, porque estar em Taboão não significa atender apenas Taboão. Né? Eu digo que quando a coisa é boa, a gente passa de um canto para outro. Né? Por isso, então, eu acredito que essa também seja há anos a preocupação do doutor, né? De levar com muito carinho prestação de serviço, de qualidade a todos vocês que nos assistem e mesmo nesse período de pandemia. Tá? Agora, eu sou o entrevistador e ele é o entrevistado. Né? Então, aproveitando, né, essas minhas considerações finais, até para quem, né, doutor, está tendo alguma dificuldade bucal, né? A clínica está aberta. Né? Está aberto, sim. Nós estamos em atendimento de emergência só no momento agora, até porque realmente os tratamentos clínicos eles estão temporariamente suspendidos, né? Porque normalmente quando você aciona aquele motorzinho, ele levanta um vapor e esse vapor ele pode conter nas suas partículas também o vírus. Então isso é muito importante. Nós usamos com toda a proteção realmente e depois é feito toda a descontaminação após o atendimento daquele paciente. Mas são procedimentos que já eram realizados anteriormente. Eu sou cliente da clínica, posso dizer isso. Então pode dizer isso, não, né, padre? Mas sou padre, cliente, não, sou paciente. É paciente. Isso. Eu agradeço muito, padre, muito. Não estava no script, eu vou viu, voltar, gente? não estava no script, eu fiquei até meio sem jeito aqui, porque eu sou bom entrevistador, mas para ser entrevistado é mais difícil, né? Mas o muito importante é o seguinte, é que qualquer doença, quem tem um papel primordial é o teu sistema imunológico. O teu sistema imunológico é que vai fazer a defesa realmente frente a qualquer tipo de doença. E se você tiver com uma baixa autoestima, o teu sistema imunológico também cai. E esse moço, esse jovem, esse doutor de almas aqui, os padres todos, os pastores, os espíritas, são pessoas que cuidam de almas, independente do seu credo religioso. Sim. Eu estou com uma pessoa aqui maravilhosa, uma pessoa que tem muito realmente a oferecer, muito a passar para vocês com a sua sabedoria. Por isso que eu fiz questão que o senhor estivesse aqui hoje, padre. Padre, eu já estou vaticinando. Então. Eu já estou vaticinando, com certeza. Como diz nossos irmãos, você está profetizando sobre a vida. Profetizando, é verdade. Por isso que é bom quem está assistindo aí que é padre, depois não fala mal de mim, viu? Ele está corrigindo. Eu estou corrigindo. Irmão, tá? E depois, entendeu? Irmão, a gente vai ter que sair rapidinho, porque já acabou todo o nosso tempo acabou, aqui. Meu Deus do céu. Eu vou falar uma coisa, o cinegrafista já está indo embora. É que ele gosta muito da matéria, viu? Ele gosta muito das entrevistas, viu? Gente, olha, eu quero agradecer, tá? Deixa eu cumprimentar o padre da forma como hoje nós devemos cumprimentar as pessoas. Assim? Isso. Ou assim também, viu? Como os policiais fazem, viu? Foi distante. Não, né? Autoridade clerical, por favor, bata continência. Gente, esse é o Antena Tá Bom, com mais uma entrevista de pessoas que fazem a diferença, pessoas que trabalham pela nossa região, pessoas que evangelizam, pessoas que consolam, pessoas da nossa cidade, da nossa região aqui. Por isso, eu agradeço a tua audiência e acompanhando o nosso programa mais uma vez. A gente vai voltar logo com mais uma pessoa. Espero que você tenha tido paciência para assistir até o final, porque foi uma excelente entrevista. Foi mesmo. Um abraço para vocês. Tchau, obrigado, pai.